1h25, hora certa, em nome de Jornal O Dia, que está com uma ótima promoção para assinatura anual. Assine hoje mesmo o seu jornal e ganhe um voucher de R$ 150 para desfrutar a gastronomia que só o restaurante Mana Prime tem. Faça hoje mesmo sua assinatura do Jornal O Dia pelo telefone 2106-9927. Jornal O Dia, líder de credibilidade há 68 anos no mercado. Agora aqui em estúdio vamos receber o senador Elmano Ferrer. Boa tarde, senador. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Lívio. Tudo bem? Tudo bem. É o velhinho com o novinho. Muito obrigado pelo novinho. Senador, queria começar perguntando para o senhor, porque o senhor participou na manhã desta segunda-feira de um encontro entre parlamentares, entre a bancada piauiense e os prefeitos do nosso estado, lá na PPM. Como é que o senhor avalia justamente esta participação neste encontro para discutir a reforma da Previdência? Inclusive tinha um outro da pauta, a reforma da Previdência e também a questão das eleições, prorrogação ou coincidência das eleições. Então, primeiro com relação à Previdência, eu acho que nós temos que fazer essa reforma da Previdência, respeitando determinados direitos adquiridos e conquistas sociais, como o benefício de prestação continuada, que isso é importante, não só para aquelas pessoas que atingem a idade de 65 anos e as pessoas com deficiência. É uma coisa importantíssima essas conquistas. E, de outra parte, você tem uma série de questões fundamentais que têm que entrar na discussão relacionada à Previdência. Agora, fundamental é que ela é necessária, ela é imprescindível em decorrência do déficit da Previdência. Você tem a Previdência pública e tem a Previdência privada, que está com um buraco, quer dizer, muito grande esse déficit. E não só com relação à União, quer dizer, o governo federal, mas os estados também. Que é o caso do Piauí, por exemplo, que está com um déficit superior a R$ 1 bilhão. Quer dizer, nós estamos tirando dinheiro da educação, da saúde, da segurança pública para pagar, digamos, em torno de 40 mil pessoas que são beneficiárias, são aposentadas e outros pensionistas. Quer dizer, então nós temos que buscar um denominador comum, mas ela é imprescindível. E eu sou favorável à reforma da Previdência com algumas modificações que estão sendo feitas pelo Congresso, especialmente agora na Câmara dos Deputados. Sobre a questão política, o senhor também falou sobre a questão do mandato único e ainda sobre eleições gerais. O senhor defendeu bastante esses dois pontos. Por quê, senador? Por quê? Eu defendo a coincidência de mandatos, ou seja, eleições únicas e eleições gerais para vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador, presidente da República e senador. Porque, veja, o custo de uma eleição é brutal. Hoje a tecnologia avançou muito, nós temos o resultado das eleições gerais nesse país, de 147 milhões de eleitores, nós temos o resultado em 2 horas. Isso nenhum país do mundo faz isso. Então, essa questão do tempo de eleições, do eleitor votar em muitos candidatos, nós avançamos muito. Então, eu creio que é bom para o país, porque você terá eleições em 4 anos, ou 5 anos, nós podemos ter eleições com mandato de 5 anos sem o instituto da reeleição. Cumpre o mandato, mas não pode ser reeleito. Isso digamos, é uma tese. Uma outra, você abre para ele ser candidato, mas ele tem que deixar o governo 6 meses antes das eleições. Isso é uma questão que está sendo discutida. Agora, o que está em pauta é a prorrogação dos atuais mandatos de prefeitos, 5.500 prefeitos, para coincidir com as eleições de 2022. Então, aí implica questões constitucionais, princípios constitucionais, se considerar que o povo, aliás, o mandato emana do povo e o povo, por exemplo, eleger os atuais prefeitos para um mandato de 4 anos. Aí é a questão jurídica que está em jogo. Mas no parlamento tudo pode acontecer. Então, essa questão da prorrogação é que está começando uma discussão na Câmara dos Deputados, ainda não chegou no Senado da República, não. Então, senador, continuando a falar sobre política, só que agora mudando um pouco do nosso campo. Muito se falou aqui no Brasil sobre Lava Jato. O senhor defende que seja instaurada uma lava-toga? Não, veja, essa, aliás, é uma pauta que está em discussão. Mas nós estamos com digamos, o trabalho da Lava Jato
que eu chamo Revolução da Toga. É um trabalho fantástico, que vem sendo feito há 5 anos, desde 2014, com resultados fantásticos. Eu nunca vi, viu, Lívia, eu nunca vi ricos presos, poderosos do ponto de vista econômico e poderosos do ponto de vista econômico presos. Era só o pobre, o negro que ia para a prisão nesse país. Então as coisas mudaram, haja visto que está aí, à vista, quer dizer, à vista de todos. Então, nós temos que buscar o entendimento entre os poderes do Estado, quer dizer, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Essa questão da lava-toga, há um grupo realmente de prefeitos, de parlamentares preocupados com determinadas, digamos, pessoas que integram o Judiciário, sobre o Judiciário e, sobretudo, o Supremo, enfim, há uma série dos tribunais superiores e também na primeiro grau, na primeira instância. Mas isso é uma questão muito delicada e nós temos que, digamos, ver isso com muita preocupação e com vistas a um entendimento entre os poderes. Então, digamos, eu não posso chegar e dizer, não, nós temos que fazer. Eu sou muito preocupado com esse negócio de comissão parlamentar de inquérito, de investigações. Nós temos que ir com mais cautela. Senador, olhando um pouquinho para a nossa política aqui agora no estado do Piauí, a última vez que eu lhe encontrei, ainda na rua, eu conversei com o senhor sobre a filiação de novos nomes para o seu partido. Como é que está hoje o seu partido aqui no estado? O senhor conseguiu já alcançar aquela capilaridade que o senhor estava esperando? Não, o partido está crescendo no âmbito nacional. É um partido em construção, o Podemos é um partido novo, com grandes líderes. Hoje nós estamos com 8 senadores. Somos, juntamente com o PSDB, que tem 8 senadores, somos a 3ª maior bancada. Temos duas senadores que já acenaram a possibilidade de vir, então nós passaríamos para a 2ª maior bancada no Senado. Aqui do Estado, aliás, a orientação nacional é no sentido de que formemos quadros com qualidade, não quantidade, daí a preocupação maior nossa. E nós vamos agora demarrar esse processo de crescimento do partido em Teresina e no interior do Estado, com muita cautela, com muita prudência, que nós estamos vivendo um novo momento. Não é? E nós já estamos fazendo isso, tem muitas pessoas já acenando para vir para o partido, mas nós estamos com determinadas cautelas, estamos trabalhando e parece que nós vamos ter grandes e elogiosas vitórias, avanços, né, dessa nossa peregrinação com vistas ao crescimento do partido com qualidade, com lideranças expressivas, sobretudo nas 40 maiores cidades do estado do Piauí. Durante essa sua peregrinação, existe em algum momento a possibilidade do senhor disputar a Prefeitura de Teresina? Não, essa hipótese nós ainda não estamos, digamos, não analisamos, não é? Mas tudo é possível em política, né? Não é aspiração minha. Você não teria essa vontade, então, de retornar ao Palácio da Cidade? Não, veja bem, nós começamos um trabalho de 2 anos e 9 meses, o tempo que a gente conseguiu ficar e, sinceramente, nós trabalhamos muito, deixamos muitos projetos e programas em andamento dentro do governo federal. Atualmente, por exemplo, a parte de mobilidade urbana da cidade. E vamos iniciar mesmo como senador, fizemos a indicação do superintendente do DENIT, nós já foi iniciada a semana passada um viaduto importantíssimo, que é ali onde tem aquela rotatória, que eu chamo a rotatória da morte, que é em frente ao mercado do peixe. Ou seja, vamos fazer aquela ligação, inclusive com o prosseguimento dessa obra, no contorno rodoviário de Teresina, saindo ali da João 23, em direção à rodoviária federal, vai ter uma outra ponte também no Poti, e 8 viadutos é o projeto, foi licitado agora 6, mas já iniciamos um, que é esse que eu estou me referindo. Está vindo agora a Teresina, no dia 7, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, um técnico, uma pessoa de renome, um grande ministro da Infraestrutura, e ele vem no dia 7 exatamente a fazer a demarragem desse processo da construção do viaduto pelo DENIT
e vi visitar a BR-316, saída para Demerval Lobão, e a 343 em direção a Altos. E nós temos que duplicar esses trechos, não é possível que continue esse castigo imposto à população do estado do Piauí, quem vem do norte e quem vem do sul. Acreditamos que isso será feito aqui até o final do nosso mandato. Coisa boa. Também, só para encerrar nossa conversa, senador, queria perguntar ao senhor sobre a questão da tragédia de Algodões. Quando o país registrou aquela tragédia em Brumadinho, o senhor realmente se posicionou nas suas redes sociais falando de um projeto seu sobre a segurança em barragens. Nós estamos próximos já dos 10 anos de Algodões, na realidade, nesta semana. 10 anos 27, de Algodões. Né? 27, isso. Né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que precisa se avançar sobre a questão das seguranças em barragens? É exatamente isso. Você constrói uma barragem aqui no Nordeste ou no Brasil e não há um monitoramento, um acompanhamento. Nós temos a barragem aqui de Aldeias, lá no município de São Raimundo Nonato. Você sabe quando foi iniciado e concluído? Foi iniciado em 1911. Nossa. Mais de 100 anos. É uma barragem no início do Denox, o nome era IFOX, IOX, e foi feita há mais de 100 anos. Não passou por nenhuma inspeção do governo federal. Quer dizer, isso eu estou citando um caso, isso aí se espalha em todo o Brasil. Isso afeta a ANA, a Agência Nacional de Águas, tem esse Brumadinho da vida, o Fundão, que é lá em Mariana, que é uma barragem, afeta, quer dizer, a Agência Nacional de Mineração, recém-criada no ano passado, é que tem que acompanhar, monitorar essas barragens. Os desastres havidos no Brasil, lamentavelmente, foram em barragens para rejeitos minerais. Esse tanto de Mariana, que é lá a barragem do Fundão, como do Brumadinho, esse mais recente. Então, essas barragens, nós fomos relator na Comissão de Desenvolvimento Regional, que foi uma questão que nós levantamos em 2017, em decorrência da Mariana, e pedíamos ali que instaurasse uma comissão para tratar dessas questões, fazendo um diagnóstico em todo o Brasil, e que foi feito. E nós fomos o relator dessa questão relacionada à segurança de barragens. Veio só um dado, por último. Enquanto nós fizemos a primeira barragem no Piauí, o Denox, o IOX, naquela época, há mais de 100 anos, a lei de 2010, que trata de segurança de barragem, é de 9 anos atrás, 2010. Então, nós entramos muito tarde com relação à segurança da barragem. Tivemos Algodões, agora há pouco tempo, tivemos ano passado aqui a barragem aqui em Zé de Freitas, o Bezerro, e temos várias barragens aqui no estado do Piauí em situação necessitando e demandando, digamos, serviços de manutenção para que não haja um desastre como ocorreu e está acontecendo em várias partes do Brasil. Ok, senadora Mano Ferrer, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor e volte sempre. Eu agradeço e estou sempre à disposição. Queria abraçar todos os nossos conterrâneos piauienses. Coisa boa. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor mais uma vez. A partir de agora, o Sistema de Segurança por Vídeo Monitoramento do Parque Lagoas do Norte também vai fiscalizar o descarte irregular de lixo. Explicando bem, quem jogar lixo no chão ou em locais inadequados pode ser multado se for flagrado pelas câmeras. Vamos conferir matéria sobre isso. Agora, quem jogar lixo em local inapropriado na região do Lagoas do Norte pode ser flagrado pelo sistema de vídeo monitoramento. O sistema já está em funcionamento desde dezembro para controlar a segurança no local. Agora também vai ter este fim. Esse veículo ele funciona 24 horas, sendo 12 horas o plantão da Guarda Municipal e 12 horas da Polícia Militar de Teresina. Ininterrupto nesse horário. Isso foi implantado em dezembro. De lá para cá, a gente percebeu que diminuiu bastante, praticamente a zero, a questão da supressão dos cabos. E aí nós percebemos duas situações. A primeira é a possibilidade que a gente tem de utilizar essas câmeras que estão lá, não é? Instaladas nesse sistema, que é o sistema de vídeo monitoramento no programa todinho. São 24 câmeras instaladas.
E também a situação que a gente verificou de depósito irregular do lixo, né? De acordo com o coordenador do parque, a prefeitura oferece vários recursos para recolhimento do lixo para as pessoas não jogarem lixo em locais públicos. Não se justifica as pessoas terem ao seu dispor 3 vezes por semana o carro, coletor de lixo. Nós temos uma estação de transbordo próximo e também nós temos os PPR, ponto de recolhimento de resíduo, que tem ali na região norte. Ainda de acordo com a Prefeitura de Teresina, já foram 89 notificações aqui na região norte de Teresina e 45 autuações em função do descarte ilegal de lixo. Quem for flagrado agora pode pagar multa que varia de R$ 100 a R$ 3.500, de acordo com a gravidade. A gente vai ter uma sensibilidade, espera-se, né, na mudança de comportamento. Caso não seja efetivo, né, que a gente imagina que seja, aí a gente vai entrar para a situação realmente de apreensão de carroças, apreensão de vasilhames. Quer dizer, fazer uma situação em que a pessoa que está fazendo aquilo, ela sinta que há uma perda material. E não pode continuar. E ela vai ser identificada na comunidade como um sujão, né? Tem muita gente que corta as árvores e joga no meio de um ambiente bonito desse, né? Quando tá alagado, né? Aí fica prejudicando nós mesmos. São ao todo 26 câmeras distribuídas pelo parque. As filmagens serão usadas quinzenalmente na identificação dos infratores. Nós temos as câmeras e nós já sabemos quais são os pontos em que aquele lixo é colocado ali, porque já existe uma habitualidade. A partir daí, nós vamos identificar as pessoas por essas câmeras. Além disto, nós temos também a possibilidade de não só identificar fisicamente, mas se for um veículo, através da placa, se for um carroceiro. E também as próprias informações dos vizinhos nos levam, né, a esta situação. Lembrando que o monitoramento do Parque Lagoa do Norte funciona 24 horas. Então, durante 24 horas, os nossos policiais vão estar de olho naqueles pontos. E aí, você de casa já imaginou essa possibilidade de ser multado jogando um papelzinho de bala, por exemplo, no chão de uma forma inesperada? A gente quer saber a sua opinião. Lembrando que o nosso WhatsApp é o DDD 86999112111. Participe e conte pra gente a sua opinião. Olha só, pessoal, no fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de substância similar, análogo à cocaína, avaliada em R$1.300.000. Por isso que surgiu uma dúvida. Será que o nosso estado do Piauí tem se tornado uma rota constante para o escoamento de drogas aqui no Brasil? Nós procuramos a Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Civil, que é responsável por essa investigação de combate aos entorpecentes, na tentativa de responder para você aí de casa essa questão. Vamos conferir. O principal meio de transporte do Brasil é o rodoviário. No estado, muitas cargas passam por BRs e PIs. Hoje o assunto são as ilegais. Mais de 200 quilos de drogas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal praticamente durante toda a semana, de terça a sábado. A gente tem verificado que o estado do Piauí ele faz parte da rota do tráfico de drogas, principalmente as drogas que são provenientes do sul do país, principalmente que vem lá da Bolívia, vem do Paraguai, e com distribuição aqui nas grandes capitais do Nordeste, tipo Fortaleza, Recife. Parte dessa droga, mas de uma quantidade muito menor, ela vem para o estado, mas a maioria mesmo vem passando pelo estado do Piauí. Para saber as rotas de entrada das drogas no estado, a Polícia Civil fez uma investigação durante 2 meses. Existiu, nos meses de fevereiro e março, um estudo em conjunto com a DEPRE e a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal aqui do Piauí, para a gente mapear as zonas de entrada dessa rota, né, da entrada dessas drogas aqui no estado e também as que seguiam aí para o estado vizinho do Ceará. Então, foi feito os levantamentos de veículos, de horários de entrada, de saída desses traficantes no estado e foi repassado justamente para a PRF conseguir bloqueá-los logo na origem, na entrada do estado do Piauí. Isso resultou nas apreensões pela PRF.
Na BR-316, em Valença, cocaína. Na BR-330, em Floriano, cloridrato de cocaína, crack e maconha. BR-230, também em Floriano, maconha. BR-316, Picos, substância análoga ao cloridrato de cocaína. BR-230, em Floriano, substância análoga ao cloridrato de cocaína. Essa última apreensão em Floriano foi avaliada pela PRF em mais de R$1 milhão. A droga que mais chama a atenção da polícia é o cloridrato da cocaína, porque ela tem o valor mais alto no mercado. O cloridrato seria o pó da cocaína, né? O ox, o crack e o cloridrato, o pozinho, todos têm a mesma substância base, que é a cocaína, é a pasta base da cocaína. Então, quando você vai fazendo o refinamento, o primeiro refinamento que dá a substância mais simples, que é aquela que basta triscar numa mucosa e já funcionar no organismo, né, fazendo a dependência química, é o cloridrato, é o pozinho branco, que é o mais conhecido aí que vê nos filmes, nas operações da DEP, da PRF, da Polícia Federal. Por ser o primeiro refinamento do produto, ele vai ter uma maior concentração do produto cocaína. Ele não vai ser puro, então vai ser um primeiro refinamento, vai existir aquela quantidade, é mais fácil de se usar. De 7 dias da semana, 5 tiveram apreensões de entorpecentes nas principais rodovias do estado. E por que esses casos têm aumentado? Pela intensificação da fiscalização por parte da Polícia Rodoviária e das outras polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, trabalhos em conjunto, operações temáticas, principalmente, de trabalhos de levantamentos. Então tem aumentado, justamente a polícia tem logrado êxito nesse sentido. E o TRE, Tribunal Regional Eleitoral aqui do Piauí, confirmou o cancelamento de quase 18 mil títulos de eleitores. Vamos entender o porquê ao vivo com nossa repórter Lalesca Setúbal. Lalesca, boa tarde, me conte tudo sobre por que tantos títulos foram cancelados, só não me conte que o seu estava no meio, viu? Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você. Olha, a maioria desses títulos que foram cancelados foram aqui em Teresina, na capital. Cerca de 40% desse valor total que você falou, quase 18 mil, foram aqui. É cerca de mais de 7 mil títulos cancelados só aqui em Teresina. Mas para te responder essa sua pergunta sobre o porquê desses títulos terem sido cancelados, eu estou aqui com o Dr. Edson Leitão. Ele é diretor do Fórum Eleitoral do TRE aqui do Piauí e ele vai explicar para a gente. Dr. Edson, por que tantos títulos cancelados? Esses títulos foram cancelados porque as pessoas não compareceram às urnas nas 3 últimas eleições. Lembrando que nós consideramos cada turno de eleição uma eleição. Então, se o eleitor deixou de comparecer nos 2 últimos turnos da eleição de presidente e no último turno da eleição de prefeito, em 2016, completaram-se os 3 turnos e o título foi cancelado automaticamente pelo sistema. Doutor Edson, a gente fez, inclusive, na UDTV, muitas reportagens avisando as pessoas desse possível cancelamento. Quanto de prazo as pessoas tiveram para não cancelar? Olha, o último prazo foi de 1 mês, né, que se estendeu até o dia 6 de maio último. Então as pessoas tiveram muito tempo e não procuraram, e aí os títulos foram cancelados. Mas nada que não se possa resolver. Desde que elas procurem a Justiça Eleitoral hoje, daqui para frente, durante todo o ano, a sua situação será regularizada. Desde que pague a multa de R$ 3,51 por turno, a inscrição será reativada. Em todo o Piauí foram quase 18 mil pessoas. Onde essas pessoas podem renovar, ou seja, atualizar o título de eleitor? É somente no fórum aqui na capital? Não. Qualquer pessoa que seja eleitor de uma zona pequena do interior pode ir à sede do cartório eleitoral da sua comarca, porque nem todas as cidades hoje têm sede de zona eleitoral, e regularizar a situação. Aqui em Teresina tem 3 pontos: o Fórum Eleitoral, o Shopping Mall e o Shopping Rio Poti. Lá nesses pontos tem central de atendimento ao eleitor, que as pessoas podem procurar e resolver a sua situação.
E depois que atualiza, a pessoa tem um título de eleitor novo? Quais são as mudanças? Não. Apenas é reativada a inscrição antiga. Ele permanece com o título que tem, né? E aí ele voltará a servir para o exercício do voto. Então não muda o título, é o mesmo, apenas ele regulariza a situação perante a Justiça Eleitoral, ou pagando a multa, ou demonstrando que é pobre na forma da lei, e nesse caso a Justiça Eleitoral dispensa esse eleitor do pagamento da multa. Doutor Edson, para a gente encerrar, só informa para as pessoas quanto é a multa. A multa é de R$ 3,51 por turno. Como os títulos foram cancelados, por exemplo, por ausência aos 3 últimos turnos, então isso aí vai dar uns R$11 e poucos aproximadamente. Lembrando que o eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral, ele poderá regularizar a sua situação na cidade em que ele se encontra. Neste caso, porém, ele terá que se inscrever eleitor no lugar em que ele esteja. Se ele já estiver há mais de 3 meses, né, ele vai poder requerer a sua transferência eleitoral para a cidade onde ele esteja e regularizar a sua situação. Muito obrigada, doutor Edson. Tenha uma ótima tarde. Olha, os prejuízos de não ter o título de eleitor são muitos. Como, por exemplo, se passar em um concurso, tem que ter o título de eleitor para assumir o cargo. Ou o SISU vai abrir agora, novamente, no mês de junho. E para fazer a matrícula em qualquer universidade, também tem que ter o título de eleitor. Por isso que é muito importante. Lívio? Muito obrigado pela sua participação, Lalesca. Boa tarde para você. E você, eleitor, ainda dá tempo, corra atrás, se legalize. Como o próprio juiz disse, apenas uma multa de R$11, aproximadamente R$11. Vale a pena por conta dos benefícios que o título de eleitor traz para você. Você está no canal 23.1, a sua Dia TV. A seguir tem a Zeno Rádio ao vivo. E mais, prefeitos do Piauí reúnem bancada federal em Teresina para debater reforma da Previdência. A seguir, na sua Dia TV.